Olá, segundo ano! Para vocês que estão aí em casa, eu sou a professora Hilda, professora de artes também. Então, nós vamos trabalhar muito as expressões artísticas, vamos ver o que é uma arte abstrata e vamos trabalhar muito com a composição dessas obras de arte e outras coisas bacanas, certo? Então, vamos lá. Abrindo o seu livro na página de abertura, tá? Vocês vão encontrar na página 52, perdão, aqui, o tema círculos e mais círculos. Muito bem, vocês estão trabalhando também em matemática as formas geométricas, certo? Então, o que nós vamos observar? Que os círculos, lembram qual é a característica dessa figura geométrica? O círculo, pessoal, ele é uma figura que não tem lado, certo? Ele não tem lado. E esses círculos, para os artistas da arte abstrata, eles são muito utilizados. Vamos observar, por exemplo, essa arte aqui. Ela é de um pintor russo chamado Kandinsky, Vassily Kandinsky. O que o Kandinsky fez? Ele fez uma pesquisa e mostrou, por exemplo, que a composição das figuras geométricas, ela forma uma arte que nós vamos interpretar. Vocês vão observar bem essa arte do Kandinsky demoradamente e nós vamos ver o que será que ela quer nos dizer, como que ela nos representa. Nós temos aqui, simplesmente podemos olhar como um círculo, aqui nós temos uma reta e outra reta que formam um triângulo. Aqui nós temos uma linha curva, então a geometria está presente na arte abstrata, por isso que o nosso capítulo chama Círculos e mais Círculos, tá? Então vamos lá, vamos ver essa outra aqui, tá? Esse outro quadro, vamos dizer, essa outra pintura, ela não é uma pintura que tenha círculos, prestem atenção. Das formas geométricas que nós encontramos aqui, todas elas são quadrangulares. Olha que interessante. Nós não temos nenhuma forma geométrica que seja circular. Então, além do círculo, existem outras formas geométricas. Nós encontramos aqui um retângulo, outro retângulo. São vários retângulos que compõem essa obra, que é de Kazimir Malevich, tá? Esse quadro também é de um pintor russo, tá? E ele está lá na Rússia, no Museu de São Petersburgo. Nós podemos observar que ele não escolheu os círculos, nem combinou círculos e retângulos. Ele simplesmente fez um trabalho de usar os retângulos, as formas quadrangulares. Então, vamos olhar agora qual é a pergunta que se faz aqui. No conversa vai, conversa vem. O que nós temos aqui? O que você vê nas imagens da abertura? Quais formas você consegue identificar? Com que ou o que essas obras se parecem? Então, nós vamos parar um instantinho, porque para a gente olhar uma obra de arte a gente precisa ter paciência. Essa não é uma atividade que a gente faz correndo. Então, quando nós vamos comparar uma obra com a outra, como vocês vão apresentar no seu livro, na sua página de abertura, aqui do livro, vocês vão ver assim, né? Então, vamos lá, vocês vão ver assim. Comparem esses dois quadros, o quadro de Kandinsky e o quadro de Malevich. Esses dois quadros, eles têm diferenças. Por exemplo, Malevich usou só retângulos, formas quadrangulares. Então, vocês vão escrever aqui. Por que a resposta para essa pergunta? Por que os artistas fizeram essas obras utilizando formas geométricas e diferentes tipos de linhas? Eu, que sou a professora, eu tenho uma resposta, mas a minha resposta pode ser muito diferente da resposta de vocês. Então, cada um vai pensar, cada um vai escrever aquilo que acha que é, sem medo, e vão responder a questão. Por que você acha que os artistas fizeram essas obras utilizando formas geométricas e diferentes tipos de linha? E aí, nós vamos então aprender como é que essa arte se chama,
tá? Vamos avançar um pouquinho mais na página 254 do nosso livro. Nós vamos conhecer o que essa palavra quer dizer. Chama-se arte abstrata, tá? A arte abstrata, o que é o abstrato? Vamos até escrever aqui. Abstrato. Olha que palavra bacana, gente. Abstrato, tá? Aqui o B é mudo, junta com S e com o T. Abstrato. O abstracionismo foi um movimento artístico que se iniciou no comecinho do século XX. Vassily Kandinsky morava na Rússia e ele era, assim como Malevich, pessoa que vivia como uma pessoa muito simples, e eles estavam meio cansados, porque lá na Rússia naquela época tinha o rei, né? Tinham os Romanov, que eram justamente os donos do negócio, eram os ricos, e os pobres viviam numa condição muito difícil. E esse povo fez o que a gente chama de revolução, em 1914, tá? Então esse ano, esses pintores, eles não queriam mais representar uma obra de arte que estivesse pronta. Por exemplo, a arte como essa do Jackson Pollock, tá? Que já é mais nova, ele coloca as coisas aqui na tela, ele pinta, tá? Mas ele não tem a menor vontade de fazer a pintura parecida com a realidade. Então, por exemplo, você diz assim, olha, esse é um tubo de cola, ou essa é uma tesoura. Eu sou artista e quero representar isso aqui, sem obrigação nenhuma. Os artistas que vinham antes desse movimento, eles representavam a tesoura tal qual ela é. Mas o Pollock, o Vassily Kandinsky, o Malevich, eles começaram a fazer pinturas que não tinham muito a ver com a realidade, mas que a pessoa que vê a obra de arte interpreta e faz as suas devidas observações, ou o que ela acha que é. Então é uma arte que deixa o pensamento da gente livre. Você pode achar o que você quiser. Por isso se chama arte abstrata. Ela é muito diferente da realidade. Tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos conhecer e vamos fazer outra obra de arte abstrata, tá? Aprendendo como Kandinsky, tá? Kandinsky, essa aqui é uma obra lindíssima de Kandinsky, tá? Chama-se, não tem nem nome, a obra chama-se Composição número 8. Por que essa obra chama-se Composição número 8? Nós vamos observar que em cima do branco, tá? E é por isso que a professora vai ajudar vocês a pensar sobre essa arte. Em cima do branco, Vassily Kandinsky misturou as cores, misturou formas geométricas e linhas, tá? Então, essa obra não tem nome, mas eu que sou a pessoa que estou apreciando a obra, eu posso analisar e achar ela parecida com qualquer outra. Então, vocês vão precisar, pessoal, de um papel, pode ser um papel canson que é grandão, vocês podem pôr no chão, podem pôr na parede. A professora vai colocar aqui na parede, aqui no branco, para que vocês possam observar o trabalho que deverá ser feito, tá? Deixa a folha branca lá. O que é importante vocês observarem, tá? Essa folha ela está branca, mas vocês podem usar talvez uma tinta guache bem fraquinha para passar aqui ao longo da folha. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Por exemplo, quase como se fosse uma aquarela, lembram? Olha só, a gente mistura a tinta guache com a água e nós conseguimos pegar o pincel largo e fazer uma pintura de lá para cá. Atenção que o movimento do pincel, ele tem que ser bem delicado. Então, eu vou passar essa pintura, pode fazer no chão, é gostoso, tá? E vou fazer um fundo, tá? Posso passar o pincel em toda ela. A professora vai passar só nesse pedaço aqui. Posso passar de cima para baixo,
mas eu tenho que usar todo o pincel e posso passar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como eu gostar mais, tá? Eu posso passar isso e enquanto esse guache, ou quase uma tinta de aquarela, ela vai secando, tá? Enquanto ela vai secando, nós vamos recortar formas geométricas, especialmente algumas bem conhecidas nossas, de diversos tamanhos. Por exemplo, podem observar o que a professora vai mostrar. Nós vamos formar círculos de várias cores, tá? Várias cores, círculos de tamanhos diversos, como vocês podem ver. Nós podemos fazer triângulos, certo? Triângulos diferentes. E a gente não precisa fazer igual ao quadro do Kandinsky, de jeito nenhum, queridos. Nós vamos usar as formas geométricas como nós quisermos, tá? Então, eu posso escolher o tamanho e aí eu vou fazendo uma colagem, por isso que tem que esperar a folha secar. Eu vou fazendo uma colagem e vou colocando. Como eu, artista, peguei um retângulo, vou pegar um retângulo menorzinho. Eu não estou olhando o quadro, eu estou fazendo o que meu sentimento está pedindo para eu fazer. E eu vou fazendo uma composição em colagem. Então eu recorto em papel colorido, pode ser papel de presente, o que tiver de velho em casa, sucata, não tem problema. Mas vocês podem fazer esses trabalhos assim, ó. E vai ficar lindo, gente, tá? Talvez a prof não consiga terminar hoje ou aqui, tá? Mas ela pode fazer depois e isso é um trabalho demorado. Então, a gente vai trabalhar na obra de arte. Eu já trabalhei, olha só, eu já coloquei retângulos, tô colocando círculos. Agora eu vou escolher alguns triângulos de formas diferentes, de jeitos diferentes e vou continuar minha colagem. O que eu posso fazer também é misturar linhas. Então, eu posso fazer uma linha reta, olha só. Eu vou usar uma linha reta aqui. Eu vou usar uma linha curva. Eu vou usar uma linha oblíqua, ou seja, numa linha que vai daqui para cá. Eu vou usar pontos. Eu posso usar diferentes recursos, inclusive para fazer as linhas, a gente pode usar pedaços de fita que sobram às vezes de pacotes de presente ou outras coisas. Passa a colinha lá e faz uma colagem interessante. Opa, aqui. Faz uma colagem interessante, tá? E eu vou fazendo a minha composição com formas geométricas, geralmente triângulos, círculos, quadrados, retângulos, e vou montando essa obra de arte. Quando você achar que você terminou, que você ocupou espaço, que ficou bacana, que ficou bonito, você pede para um adulto ou para os adultos que moram com você, podem ser crianças também, irmãos, pedem para observar a arte, observar esse trabalho que vocês realizaram e também pedem para eles dizerem como é que essa obra de arte inspira todos eles, ou o que eles acham que é esse trabalho aqui. Não tem que adivinhar nada, a resposta é pessoal, cada um acha conforme sente. E você não pode esquecer de fazer uma coisa, quando você termina, você vai no cantinho da obra, escreve teu nome, assina a obra e coloca o ano que você está. Essa é uma regra. Então, todo pintor, todo artista plástico vai nomear o seu quadro e vai mostrar esse trabalho em uma exposição. E cada um que acha o que quiser da minha arte abstrata. Um grande abraço e beijo no seu coração.